Bom, nós não podemos falar na história da Associação dos Escuteiros de Angola, AEA, sem falarmos das suas raízes. Portanto, sabemos que a raiz está no escutismo do tempo colonial, né, que data do século passado e não só. Eu, particularmente, fiz a minha promessa de Lobito a 10 de junho de 1966. Portanto, quer dizer que para o ano, em 10 de junho de 1926, vou fazer 60 anos da minha promessa. Bom, não foi interrompido o escutismo, sabe, por causa das questões da opção política, o regime que nós tínhamos. Foram proibidas as associações, foram proibidas as associações que não tivessem agregados de certa forma política, assim também o escutismo. Portanto, eu pertenci e fiz a minha promessa no CNE, no Corpo Nacional de Escutas. Até 74, aqui em Angola haviam as 3 associações que existiam em Portugal continental, digamos assim. Nós tínhamos o CNE, tínhamos a AEP, que só estava em Luanda e no IS. Até que em Luanda tinha apenas um agrupamento, que era o agrupamento Diogo Cão. Por isso o povo, no geral, dizia os escuteiros da Igreja e os escuteiros do Diogo Cão, que eram os da AEP, da Associação de Escuteiros de Portugal, que era uma associação ecuménica, que é até hoje, mas por uma questão de rivalidade, naquela altura dizia-se os não católicos, os ateus, mas eles não eram ateus, que dentro da AEP existe até hoje agrupamentos católicos, mas em Portugal particularmente. Portanto, nós, depois, as guias de Portugal, aqui existia realmente um agrupamento. Fora de Luanda, as guias estavam anexadas aos agrupamentos. Nós, por exemplo, em Malange, as guias de Portugal, porque está aqui a chefe Emília, chefe da Sagrada Família, podemos ver que foi, acho que a ministra esteve lá há pouco tempo, a ministra da Educação, mas conhece, porque esteve no mesmo colégio que ele, estava agregado ao nosso agrupamento, que é o agrupamento 271 São João de Brito. Portanto, se formos segundo a Flor de Lis, somos o 5º, 6º agrupamento a ser formado aqui em Angola. Foi formado pelo agrupamento de São Domingos, foram a Malange para dar o início, na Casa do Gaiato, arrancaram, foi em 64, entrei em 66, 2 anos depois do agrupamento existir, tendo a cabeça e o espírito e a alma do agrupamento, Dom Oscar. Na altura, quando eu entrei, ele era secretário do Bispo, Dom Pompeu de Leão e Seabra, e assistente do agrupamento, e dava tudo, estava mais tempo no escutismo do que lá na sua, deixava lá os outros a trabalhar, ele estava sempre connosco, não faltou a nenhum acampamento, era muito tempo, situação, permitia-nos fazer acampamentos de patrulha, nós fazíamos acampamentos de patrulha, naquela altura não havia as tendas individuais, aliás havia, mas muito pouco, portanto havia tendas de 8 elementos, e a patrulha pegava na sua tenda, e nós na altura acampávamos em Malange, de bicicleta íamos até Calandula, onde se acampava, e na Casa do Gaiato ali acampávamos, e também chegamos a fazer um acampamento volante, ir até Dalatando, mas poucos. Bom, de Lobito, naquele tempo, e até 1984, 85, só havia Lobito, que era dos 6 aos 12 anos, explorador dos 12 aos 18, e caminheiro dos 18, normalmente só chegava aos 21, que era a idade de ir para a tropa, e acabava, portanto eram dos 18 aos 21, a lei dizia até aos 25, mas aos 21 tinham que ir para a tropa, e quando iam fossem para a tropa, deixavam o escutismo. Aí, em 1974, com o 25 de Abril, surgiram algumas litígios e má interpretação dos escuteiros. Os escuteiros eram agredidos na rua, portanto havia uma grande rivalidade, uma rivalidade de morte entre os 3 movimentos, entre a UNITA, MPLA e FNLA. Então, particularmente os caminheiros que usavam usamos até hoje, né, o lenço vermelho, quando eram encontrados, os indivíduos da MPLA eram considerados da FNLA, então eram agredidos mesmo. Portanto, são os caminheiros, pois os exploradores verdes eram considerados da UNITA. Então, nesta confusão, estou a falar antes da independência, a seguir ao 25 de Abril, na transição, preparou-se a fazer o escutismo sem lenço, com lenços brancos, depois parou-se mesmo, mas logo a seguir, ao 11 de novembro, em janeiro, saiu mesmo uma lei a proibir o escutismo, assim como as outras associações. Portanto, eu continuei a ter correspondência com muitos escuteiros, quer os antigos colegas que iam para Portugal, quer portanto, outros que estavam aqui, particularmente nas petrolíferas e não só, e continuou, pronto, já não conseguia viver o escutismo, mas íamos falando, íamos conversando, íamos cantando algumas canções.
Em 75, como eu disse, é proibido. Em 92, aliás, em 91, eu vi pela rádio um comunicado que convidava todos os antigos escuteiros a ir a ter uma reunião com o Rui Falcão, do Ministério da Juventude e dos Esportes. Conhecia, porque aquela funcionária dizia lá o local, a hora, o Ministério da Juventude para reatar os escutismos, isto em 1991. Eu não cheguei a ir a essas reuniões, a altura ainda era militar, das gloriosas, FAPLA, e então, mas depois, quando começaram a pôr em prática o que tinha sido dessas reuniões, ali na Cidadela, ainda frequentei, fui lá umas vezes, estive em algumas reuniões a conversar, mas não, tanto foi proclamada a ANE, mas não estive presente, não fiz parte da ANE, não fiz parte da proclamação da ANE, que foi a Associação Nacional de Escuteiros. Portanto, foi feita, incluindo a ANE, embora dissesse escuteiros não católicos, estava lá o Padre Agostinho de Bassano, era assistente na ANE, e na altura, mais ou menos com a minha disponibilidade que estava para entrar, o Dom Oscar, já bispo de Benguela, disse: não, aguarda que nós vamos criar o nosso escutismo. E, portanto, acabei por não entrar, assisti a primeira promessa, ali no seminário, acompanhei, mas não me incorporei. Em 92, é que, tanto um amigo que tinha sido escuteiro também, portanto, fomos escuteiros de Malães, disse: nós vem aqui, lá para o Carmo, criar lá os agrupamentos. Então, em março de 92, eu entrei para os escuteiros do Carmo, com todo o grupo, todos os chefes, toda a classe de dirigentes do Carmo eram de Malães, todos, sem exceção nenhuma. Aliás, bloqueou-se mesmo, ninguém que não era de Malães não entrava no Carmo, na classe de dirigentes, depois. E então começamos o agrupamento do Carmo, na altura, na ECA, Associação de Escuteiros Católicos de Angola. As reuniões da Junta Central eram feitas com os agrupamentos, portanto, havia pouco conhecimento de escutismo, portanto, os chefes de agrupamento, no sábado à tarde, tinham reunido com a Junta Central. Portanto, e durante muito tempo foi assim. Até criaram-se as outras juntas regionais, e a Junta Regional de Luanda, a Junta Central dizia que se criasse uma Junta Regional de Luanda, a Junta Central não ia ter trabalho. Portanto, também era a nossa ignorância na matéria do escutismo, da expansão do realmente. Portanto, esta reunião com os chefes da Junta Central, onde tinham que participar os chefes da grupo, também eram poucos, depois chegavam a 10, 11. Na altura que o meu casamento, eu casei-me fardado num acampamento, o primeiro a casar fardado num acampamento, na floresta da Ilha de Luanda, estava acampado no movimento do Carmo. Até aquilo na altura podia chamar acampamento regional, porque estavam todos os agrupamentos da ECA, todos os católicos, que era o Carmo, Santo António, São Domingos, com os seus apêndices, Ressurreição e Fátima, e estava os agrupamentos do que era, portanto hoje é o 11, né? Acho que na altura era o 9, no Colar do Coração de Maria, estava o Prenda, portanto, todos foram convidados, uma patrulha de cada um desses agrupamentos, e estava uma patrulha da ANE, também estava lá nesse mesmo coisa, portanto ali, porque havia assim uma certa hostilidade, e a palavra certa, a ANE, então a ANE e a ECA não eram assim muito coisa. Mas o nosso agrupamento Carmo e Santo António teve boas relações, fizemos muitas atividades em conjunto. Portanto, e fomos neste andamento com o Dom Oscar. O Dom Oscar aconselhava sempre a todo mundo de Benguela que viesse para aqui para ir para o Carmo, assim, com o Benja, todo mundo, porque ele foi o nosso assistente conhecido e tinha muita desconfiança quanto ao resto dos outros agrupamentos. E tanto nós começamos a avançar com a ECA, fizemos várias reuniões, São Domingos, foi criada a primeira Junta Central, com o chefe Manuel Maria do Nascimento, saudoso Manuel Maria do Nascimento, foi o primeiro chefe, foi um dos primeiros chefes no tempo colonial, não branco, do CNE. E temos a dizer que o contexto era aquele, no CNE havia muito poucos escuteiros. Bom, ali para São Domingos, Padre Agostinho fez questão de chamar os escuteiros fora do asfalto. Mas aqui na cidade, nas paróquias da cidade, havia, portanto, assim, um certo setor. E nos maridos, então, não valia a pena.
Mas Manuel Maria, Nito, assim, são um dos primeiros grupos de chefes que formam bem com chefes angolanos, quer dizer, não brancos, havia outros brancos angolanos. Né? Foi o primeiro chefe nacional da ECA, teve pouco tempo e depois faleceu com câncer, acho que faleceu com um problema de câncer. O Serrinha, na qualidade de seu adjunto, assumiu, portanto, ficou adjunto interino eternamente, né? Até a fusão. Portanto, eu participei, portanto, quando se mete, portanto, a questão de ser afiliado ao Bureau Mundial e que há a exigência de ser uma só associação única no país, tinha que ser apadrinhado, por incrível que pareça, a ANE, que era ecuménica, mas diziam não católicos, tinha como padrinho o CNE, que se recusou a padrinhar a ECA porque já tinha compromisso com a ANE. Que é que tanto o CNE é um escotismo católico, só católico, mas um padrinho da ANE se recusou a assinar esse acordo para padrinhar a ECA a entrar porque o compromisso que tinham com a ANE. É assim que nós fizemos a AGES, que é uma associação de escuteiros da Itália, que nos acompanhou durante muito tempo, no mesmo equipamento, e biografia de cinema, a partir deles da AGES, que tinham nesta altura, então, falamos de uma situação parecida agora, não era bem porque há um grande impulso do Dom Oscar quando diz que é a União para fazermos a União. Todo mundo pensava que a CIAST iria recusar a União, mas o Dom Oscar, que tinha sido até nomeado bispo lá para atender as questões de escotismo, foi um dos primeiros a promover, a incentivar a reunião. As comissões começaram as conversas em fevereiro, para acabar em dezembro. Até o Congresso de Lusaka acabou primeiro, os políticos chegaram a um acordo primeiro do que nós. O Congresso de Lusaka começou mais ou menos na mesma altura e acabou em agosto, setembro, nossa comissão acabou em novembro. Portanto, as questões do regulamento para conseguir conciliar todos os credos, com mais predominância do católico na altura, não foi fácil na discussão do regulamento, tendo o regulamento para depois ter a proclamação. Portanto, eu participei em todas as reuniões pela delegação da ECA para fazer, portanto, esta unificação da EA. Até esta unificação nós vivíamos muito, depois, né? Depois da unificação, muito no empírico. Nós que fomos exploradores, particularmente nós fomos exploradores, tínhamos mais conhecimento do que eles foram só lobitos, só transmitíamos aquilo que conforme tínhamos aprendido. Não tínhamos, o único livro que eu conhecíamos era o Escotismo para Rapazes. Alguns, nem todos dominavam, porque, por exemplo, em Malães havia poucos exemplares e eram em inglês. Em português não havia. Não existia aqui exemplares de Escotismo para Rapazes em português. Havia-se em inglês, acho que nos anos 80, que só apareceu os primeiros traduções brasileiras, mas que já era proibido escotismo e não havia. Portanto, nós, como tínhamos tirando o Escotismo para Rapazes em Manada, íamos transmitindo aquilo de forma. O escotismo até criou raízes sólidas e conseguimos, afinal, transmitir a educação na base do empirismo, daquilo sem ver as questões, qual era a área de desenvolvimento, qual era tal, que agora se sabe, mas conseguimos atingir todas as áreas de desenvolvimento e todos os objetivos de escotismo com os jovens que estavam à nossa guarda. Aliás, temos aí os nossos antigos escoteiros, os primeiros escoteiros. Em 2006, foi o primeiro curso de formadores adjuntos, feito no CNE em Portugal, chefe Rui Falcão, chefe Sardinha, chefe Xavier, chefe Tó, membros da Junta Central, fizeram este curso em Portugal. Portanto, depois, quando eles vieram com o lenço de guila, a qualidade dos nossos cursos começaram a mudar e deu-se até o primeiro campo. Campo 1, primeiro dado no Imaculado Coração de Maria. Melhoraram, não atingiram o grau de performance de hoje. Os CIPs que eu falei anteriormente para caminheiros, na prática, pronto, nós damos o nome de CIP, fica na história como CIP, mas não tinha nada de prática. Portanto, os jovens chamaram, mas é um curso teórico, tinha teoria, mas era exigido, ninguém fazia promessa de dirigente sem o certificado deste CIP, destes chamados. Isto só se fazia também dentro da autorização da Junta Regional, depois Central, depois Regional, depois o agrupamento, isso baixando.
Depois deste curso, quando vieram, portanto, os primeiros formadores adjuntos, então em 2001 é que se faz o primeiro CAF feito em Angola, que são os segundos formadores, ali no INAM, onde o chefe Rui, os primeiros foram o chefe Rui, Sardinha, Tó, Xavier. Portanto, este curso é para a qualificação deles para diretores de formação, com o Abdullah sendo o diretor do curso, principal formador, porque eles têm uma só coisa para dar e acompanhar. Então daí nós saímos, também o CAF não tinha dimensão que tem hoje, porque nós, no último dia, no encerramento do CAF, nós recebemos os lenços. Nós somos especiais, não são como os de agora. Foi assim, por isso nós, portanto, este é o segundo curso de formadores, melhoramos então a qualidade da nossa formação e fomos melhorando, como até hoje nós já estamos na excelência, vamos dizer assim. O ano estamos a melhorar, cada dia melhorou-se, fazemos muito. Na primeira, antes de fazer aqui uma pequena correção, eu disse 2006 não, 1996, que é o primeiro encontro de dirigentes e é na altura a passou com o chefe Rui, Sardinha e Xavier, que vão a Portugal fazer o primeiro curso. O nosso é 2001, o curso deles é 1996, na Gabela, o primeiro acampamento de dirigentes, e a seguir eles vão fazer o primeiro curso. Portanto, nós fazemos o curso com o Abdullah Sen, que é o diretor, é o curso de qualificação do chefe Rui, Sardinha, Xavier, do Tó diretor, em 2001. Portanto, como digo, melhoramos a qualidade da nossa formação. Nós participamos no primeiro Jambori, também fiz parte integrante da equipe, se esforçou e conseguiu que levássemos a primeira patrulha de Jambori ao Chile em 1998. E a partir daí nunca mais a EA falhou a nenhum Jambori. Depois acabou, foi com um, com dois. No Jambori de Centenário já fomos com 180, em Londres, em 2007, quando a EA fez, quando o escotismo mundial fez 100 anos, 1907, 2007, 100 anos, já fomos 180 escoteiros a Londres, a maior delegação africana. Aliás, a delegação a seguir a nós tínhamos 187 delegação africana, e a seguir a nós vinha a África Sul com 3 patrulhas, 24, depois os outros tinham 4, 3, 4, 3, 4, todos os outros países. A Sul tinha 24. Só para aqui uma coisa que me esqueci. Eu participei ativamente na formação dos agrupamentos da Nazaré, que é hoje o meu curso Nazaré, São Joaquim, Jesus, portanto, a partir do Carmo, nós abrimos, depois aí abrimos a outros paroquianos, começamos então a colaborar, a pedido dos parcos, a criação desse, e também o Prenda menos, mais pessoas menos, mas participámos, eu particularmente participei. Foi o chefe do Carmo, nem eu estava participamos. Nós sabemos que a causa de lá para cá mudou, né? Não mudou outra vez, né? Foi estar o mundo um pouco, aliás, a causa da visão, estar o mundo um pouco melhor, 100 milhões de escuteiros, depois foi alterado também para 100 milhões de escuteiros e agora a NASA voltou a mudar porque a visão, a nossa visão não é estática. Não nos adaptamos e nós aqui temos cumprido, tínhamos nos comprometido quando ela matou. Nós vamos primeiro pela causa, educação para o mundo nós temos cumprido, diria que é 100%. A AIA tem cumprido com esta missão, tem preparado muitos jovens para a vida. Não temos uma estatística, não é hábito de muitos africanos, mas acredito que mais de 100 mil escuteiros, mais de 100 mil jovens já passaram pelos escuteiros, para além de vivos, mortos, do ativo e fora do ativo. Nós contamos com 67 mil, acho que mais de 30 que já passaram pelo escotismo, que lhes deixou a marca da educação para a vida, que é a causa. Acho que a causa está sendo cumprida e continuamente será. A visão, de acordo com as mudanças dinâmicas, é que era para os 100 milhões, onde nós queríamos ter 100 mil, na altura já estávamos. Veio o Covid que interrompeu, que era a causa mundial, que era a nossa causa nacional, mas acho que vamos chegar lá. Nós temos. E também já se fez, podemos dizer que já fizemos a transição de gerações. Todos nós que vinhamos do escotismo colonial, com o Carlos Sardinha, já deixamos toda a liderança
para a juventude por uma geração que foi formada por nós. Já não vem, a geração dos atuais líderes a todos os níveis, apesar do líder nacional, já não são, vem do tempo do CNE, mas sim da formação da IA, são frutos da evolução da própria IA. Bom, não vamos fugir da mensagem do fundador. Para todos, começando para os dirigentes, se devem, neste momento, dada a situação real em que atravessamos, situação muito triste, manter a calma, participar e cumprir com as orientações, tratar a situação que é muito delicada. Acredito sinceramente que vai passar, não vai perdurar. Não vai perdurar, vai passar. Nós vamos corrigir esta situação, vamos melhorar para continuarmos os nossos caminhos. Para os escuteiros, devem se empregar e agarrar-se à sua promessa, ver a sua promessa, para deixarmos o mundo um pouco melhor. Sempre alerta para servir, sempre mais além. Queria recordar aqui que há muitos agrupamentos, muitos não, mas alguns agrupamentos são mais velhos do que a EA. Por quê? Porque eles foram fundados em 91. Era o agrupamento, neste momento, 7 e 8 da ANA, que são os únicos sobreviventes, mas tinham, e mantém esta data a sua fundação. Portanto, a sua fundação é em 91. Depois tem da ECA, que vieram da ECA, Associação dos Escuteiros Católicos, foram fundados no ano de 92. Portanto, aqui em Luanda temos o Carmo, Santo Antônio, Imaculado Coração de Maria, Nazaré, o Prenda, Jesus, o 64, e mesmo São Joaquim. Depois São Domingos, tem que ser até dos primeiros. E depois temos também, portanto, que eles foram em 92, depois já temos alguns de 93. E a EAS foi proclamada em 94. Esses agrupamentos não tiveram interrupção desde a sua fundação. Mantém a data do primeiro ano como data da sua fundação, 91, 92, 93. A EA é 94, quando a EA é fundada, eles estão a fazer um ano, estão a fazer dois, estão a fazer três, e por aí adiante são alguns. Existe em todo o país, existe no Banco, em 92, existe no Ambo e Benguela, nestas províncias, outras não há. Os grandes marcos da associação. Nós começamos primeiro com o primeiro encontro nacional de dirigentes, em 96 na Gabela. Segue-se em 98 o primeiro acampamento nacional, que inicialmente era para ser programada uma subida ao Morro do Morro. Mas nós não tínhamos, ignorávamos algumas condições prévias. Não seguimos. Primeiro os problemas de cuidado da altitude, pessoas cardíacas não podiam subir. Vamos estar aqui a medir a altitude por causa da rarificação do oxigênio. E também a estrada de acesso dos barcos, com a nossa logística até a base, por uma altura de chuva, ficou inacessível o acesso à base. Então fizemos o primeiro acampamento no SOC, onde estão as irmãs terapistas. Eles escuteiros aproveitaram a ver as plantas que se fazem com aquelas irmãs a partir das plantas com medicamentos naturais. Temos ali a ver, os escuteiros ali a estudar, no SOC, o AMBO, isto é em 98. Depois tivemos em 90, sim, 98, depois continuamos ainda em 98, fomos ao primeiro Jamboree, fomos a patrulha, fomos bem recebidos, até fomos ao Mundial e ainda nos deu dinheiro, temos conseguido ir, deu-nos na altura de $8.000, $5.000, temos conseguido ir ao Jamboree, recebemos um prémio em dinheiro do escritório mundial. Mas a nossa primeira participação internacional foi em Vinduque, numa conferência da zona, onde depois, até agora as datas, chegava a ser presidente, mais que uma vez, presidentes da zona. Mas dali para a frente, nós começamos a andar e sempre a somar. Em 2001, curso os primeiros formadores adjuntos foi em Angola. Depois temos, então, também conseguimos fazer a conferência da zona aqui. Tem outro marco, a conferência da Zona Austral, dos escuteiros da Zona Austral. Depois, já mais recente, conseguimos a conferência africana. Conseguimos depois introduzir um membro nosso, o chefe Rui Falcão, como membro do Comitê Africano. E quando saiu,
entrou o Kikas, uma vez também só faltaram um membro de cada país. Então, com a saída do Kikas, é que já não. Pronto, toda aqui a nossa falha, não demos uma oportunidade da nossa presença no Comitê Africano. Portanto, temos depois então os nossos cursos e a nossa formação faz parte do. Depois temos o primeiro, o segundo acampamento nacional em Broville, já em 2009. E daí não paramos mais, estamos a fazer com a regularidade que manda o regulamento, que é de 4 em 4 anos, continuamos a fazer os acampamentos nacionais. Portanto, entre o primeiro e o segundo, uma distância de quase 10 anos, mas a partir daí, depois nunca mais estamos com a regularidade de 4 em 4 anos. E seguimos, pronto, até esta triste situação, né? Grandes marcos bons, mas também, pronto, temos algumas questões mais, e esta última, esta decisão, esta posição da nossa SEAST é realmente muito triste. É talvez a grande mágoa e a grande ruptura e a grande tristeza no percurso da EA. Somos do escotismo que ensina, do escotismo que anima, acolhemos pelo chamar. Bom, nós sabemos que a causa de lá para cá mudou, né? Não mudou outra vez, né? Era um mundo um pouco, aliás, a causa da visão, era um mundo um pouco melhor, 100 milhões de escuteiros, depois foi alterado também por 100 milhões de escuteiros, e agora também já voltou a mudar, porque a visão, a nossa visão não é estática, não nos adaptando, e nós aqui temos cumprido, tínhamos nos comprometido quando ela matou. Vamos primeiro pela causa, educação para o mundo nós temos cumprido, diria que a 100%. A AIA tem cumprido com esta missão, tem preparado muitos jovens para a ilha. Não temos uma estatística, não é hábito de muitos africanos, mas acredito que mais de 100 mil escuteiros, mais de 100 mil jovens já passaram pelos cursos, falo entre vivos, mortos, do ativo e fora do ativo. Nós contamos com 67 mil, acho que mais de 30 que já passaram por escutismo, que lhes deixou a marca de educação para a vida. Acho que a causa está sendo cumprida e continuamente será. A visão, de acordo com as mudanças dinâmicas, é que era para os 100 milhões, onde nós queríamos ter 100 mil, na altura já estávamos. Veio o Covid que interrompeu, que era a causa mundial, que era a nossa causa nacional, mas acho que vamos chegar lá. Nós temos. E também já se fez, podemos dizer que já fizemos a transição de gerações. Todos nós que vínhamos do escotismo colonial, pelo Falcão Sardinha, já deixamos toda a liderança para a juventude por uma geração que foi formada por nós. Não vem a geração dos atuais líderes a todos os níveis, não só de líder nacional, já não são, vem do tempo do CNE, depois mais da formação da AIA, são frutos da evolução da própria AIA. É uma história, cada nome é uma escolha. Carregamos no peito palavras que ninguém vê. Coragem, pertença, justiça. 31. Escotismo. Cada lenço é uma história, cada nome é uma escolha. Bom, Carregamos no peito palavras não vamos fugir da mensagem do fundador justiça e esperança. para todos, começando para os dirigentes, se devem, neste momento, dada a situação real em que atravessamos, uma situação muito triste, manter a calma, participar e cumprir com as orientações, tratar a situação que é muito delicada. Acredito sinceramente que vai passar, não vai perdurar. Não vai perdurar, vai passar. Nós vamos corrigir esta situação, vamos melhorar para continuarmos os nossos caminhos. Para os escuteiros,
devem se empregar e agarrar-se à sua promessa, viver a sua promessa, para deixarmos o mundo um pouco melhor. Sempre alerta para servir, sempre alerta para servir, sempre mais além para si. Somos do escotismo que ensina, do escotismo que anima.